Em um becker, cubos de gelo. Em outro, água na temperatura ambiente. E num terceiro, água a aproximadamente 80 graus. Assim sendo, nós temos aqui então os 3 estados físicos da água. A maneira como a água se manifesta na natureza, demonstrada aqui nesses 3 estados físicos, sólido, no líquido e no gasoso, ela nos indica a sua manifestação no ciclo da água. Ciclo da água, aula que nós vimos aí anteriormente. Tem uma videoaulazinha dela para vocês aí, quem quiser depois dar uma olhadinha lá. Na maioria das fases, a água aqui no nosso planeta, ela se encontra no estado líquido, nos rios, nos oceanos, nos mares. Uma quantidade enorme de água doce, que nesse caso vai ficar indisponível, se encontra pra gente na forma de gelo. As geleiras, os polos sul e norte. E no ciclo da água, conforme o Sol ele aquece os corpos líquidos, essa água evapora. Esse vapor que vai subir para a atmosfera é o que vai formar as nuvens. E daqui a pouco elas caem em forma de precipitação, retornando assim para a natureza, fechando um ciclo. Então, os 3 estados físicos da água se encontram aqui presentes. É estranho, às vezes, dizer, eu estou ressaltando os 3 estados físicos da água, mas eu poderia dizer os estados físicos da matéria. Porque não é somente a água que possui esses 3 estados. Qualquer matéria na natureza vai se encontrar em um desses 3 estados ou pode se transformar em um desses 3 estados. Bem, vamos entender como que as moléculas se comportam em cada um dos 3 referidos estados físicos. Nós vimos que a água ela é formada por 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, tendo uma fórmula química assim, H2O. Essas moléculas elas são ligadas por estruturas chamadas pontes de hidrogênio. E essas pontes de hidrogênio elas podem estar comprimidas ou estarem esticadas de acordo com o estado físico da água. Vamos começar pelo estado sólido. No estado sólido, que nós temos o cubo de gelo como exemplo, essas pontes de hidrogênio, elas estão mais retraídas, elas estão mais unidas. Existe entre elas uma força que é chamada força de coesão. E essa força de coesão permite com que essa ponte ela se encurte e aí os átomos fiquem mais próximos. Um exemplo simples, né? Quando às vezes está muito frio e você tem que acordar às 6 da manhã para tomar o banho, e aí você liga aquele chuveiro numa gotinha só de água, você não fica todo encolhidinho lá para não ter um ventinho passando? Ó, você se encolheu devido ao frio. O mesmo exemplo eu posso usar quando você vai dormir. Numa noite muito fria, quando você dorme, você se encolhe todinho. É isso que acontece aqui. As pontes de hidrogênio elas se encolhem, fazendo com que ele tenha essa aparência mais rígida, mais dura. O formato, né, a forma da água no estado físico sólido, ela vai ser constante. Ou seja, enquanto esse gelo não derreter, e aí ele já mudou de estado, né? Enquanto ele não derreter, ele vai ficar sempre neste formato. Se eu colocar ele nesse becker, ele vai continuar nesse formato. Se eu deixar ele aqui em cima, ele não vai mudar o seu formato, porque no estado sólido, a forma
é constante. O volume, né, a quantidade de água que tem aqui, né, ou o quanto que ele vai ocupar no espaço, também não altera. Então a gente costuma dizer que no estado sólido, o volume e a forma são constantes. Se esse cubo de gelo aqui possui 20 ml de água, quando ele derreter, ele vai continuar com 20 ml de água, porque seu volume ele não muda. Já no estado líquido, né, já é mais maleável, né? E aí a gente imagina, por exemplo, um dia de calor. No dia de calor você não vai dormir tão encolhido quanto no dia de frio. No dia de calor você não toma banho tão encolhidinho quanto um dia de frio. Ou seja, as pontes de hidrogênio que atuam aqui na molécula da água, que nesse momento está líquida, ou da matéria líquida, ela já tem uma força meio que de repulsão. Essa força de repulsão vai fazer com que os átomos se distanciem um pouquinho uns dos outros, permitindo que ela tenha essa constância aqui mais maleável. E aí a gente costuma dizer o seguinte, que no estado líquido, a água possui volume constante, ou seja, se aqui eu tenho aproximadamente 150 ml de água, se eu transferir essa água para essa caneca, vai possuir a mesma quantidade de água. O volume aqui ocupado vai ser constante. Mas agora a forma já é variada. Por quê? Porque a água no estado líquido, ela vai adquirir a forma, o formato do objeto que ela está inserida. Então, se ela está inserida num objeto aqui meio cilíndrico, ela vai ter essa forma meio cilíndrica. Se eu colocar essa água num vaso que seja quadrado, ela vai adquirir o formato desse vaso quadrado. Já no estado gasoso, ela também não tem uma forma própria e ela não pode ser vista a olho nu. As partículas se encontram bastante afastadas devido à força de repulsão que existe. E aí, ela estando afastadas bem assim uma das outras, logo ela pode se expandir com facilidade. Como assim? Se eu derramar o líquido que está aqui dentro na mesa, ele vai se limitar a um espaço, ele não vai ocupar todo o espaço aqui do ambiente. Já com as moléculas gasosas, não. Ela se expande a ponto de ocupar o ambiente inteiro. Por quê? Porque ela tem baixa densidade. Por ter baixa densidade também, ela é muito fácil de ser comprimida. A água, às vezes, chega nesse estado físico ao passar pelo processo de evaporação. Posteriormente, ela se condensa e aí se torna pequenas gotas de chuva. Já que foi falado um pouquinho sobre o comportamento das moléculas nos 3 estados, podemos perceber aqui, por exemplo, ó, que os cubos de gelo, que estão ainda no estado sólido, já começam a se liquidificar, vamos dizer assim. Ó. Então, isso quer dizer que a matéria, no caso aqui da gente a água, ela pode mudar de estado físico. Então agora nesse momento da aula, a gente vai falar sobre essas mudanças, como que elas ocorrem e de que maneira elas são permitidas. A primeira coisa importante para saber sobre as mudanças de estados físicos é que elas vão depender da temperatura em que está acontecendo ali a transformação. A segunda coisa, a pressão atmosférica também ajuda nisso. Tá? Então, conforme ela ganha energia, ela pode mudar de estado físico. Conforme ela perde energia, ela também pode mudar de estado físico. Então vamos entender aqui. Quando a água, né, a água sólida, aqui o gelo, ele passa para o estado líquido, como vocês estão observando aqui, essa mudança é chamada de fusão. Então a gente pode determinar que fusão é a passagem da matéria do estado sólido para o estado líquido. Para que a fusão ocorra, é necessário que ela ganhe temperatura. Então, conforme esse gelo ele sai do congelador, ele já não está mais na temperatura que ele estaria lá dentro.
Então ele vai aumentando a sua temperatura, quer dizer, vai se aquecendo, e aí as moléculas agora começam a reagir de formas diferentes, fazendo com que o estado físico mude. Porém, você já deve ter colocado água líquida no congelador e ela virou água sólida, gelo. Esse processo inverso, onde o líquido se transforma em sólido, é chamado solidificação. E aí, nesse caso, a temperatura é perdida. Eu preciso perder calor para que esse processo ocorra. A minha água ela também pode sair do estado líquido e ir para o estado gasoso, como você já viu na introdução da nossa aula. Nesse caso, esse processo é chamado de vaporização. É um exemplo muito simples, quando você coloca água para ferver. Foi o que eu fiz para ilustrar para vocês hoje. E aí, nesse processo, essa água líquida que estava na temperatura ambiente, ela vai adquirir calor, porque o fogo vai aquecê-la, obviamente, e aí nesse momento ela vai mudar o seu estado, passando do líquido para o gasoso. E aí, como eu já falei anteriormente, agora as moléculas vão se expandir mais, e aí elas vão ocupar todo o ambiente que está ali. Para acontecer a evaporação, a vaporização, quer dizer, a gente pode contar com alguns processos, como a ebulição, que é quando a gente ferve alguma coisa, né? A evaporação, a calefação, a vaporização. Quando a sua mãe coloca uma roupa no varal, é um exemplo de vaporização. O calor do sol ali está incidindo nas moléculas de água daquele tecido e está fazendo ele subir, ele ser menos denso. Subindo, essa água saindo da roupa, automaticamente a roupa seca. Porém, o contrário também pode acontecer. Então eu posso passar do gasoso para o líquido. É o que acontece nas nuvens, né? O que formou aqui, na beiradinha, a gente pode chamar de nuvenzinhas, tá? Isso é chamado de liquefação ou condensação. Nesse caso, para acontecer esse processo, a perda de calor, a perda de temperatura, tá? Um outro processo que pode acontecer também é o seguinte. A matéria, né, no caso, isso não acontece com a água, tá? Mas em outros exemplos de matéria, ela pode passar do estado sólido diretamente para o estado gasoso, num processo chamado sublimação. Nesse caso, em que ela passa do estado sólido diretamente para o gasoso, ela não passa pelo estado líquido. Pode acontecer o processo inverso também. Ela sair do estado gasoso e ir diretamente para o estado sólido sem passar pelo líquido. Aí é um processo chamado ressublimação. Às vezes é estranho o aluno pensar assim, nossa, mas um ferro, um aço, ele pode ficar líquido, professor? Pode. Toda matéria pode passar por esses 3 estados físicos. Só vai depender de 2 fatores: a temperatura e a pressão. Certo? Bom, meu aluno, bom, minha aluna, hoje nós falamos sobre os estados físicos da água, né, da matéria, e as suas devidas transformações que podem ocorrer, de como elas ocorrem. Eu espero muito que vocês tenham compreendido o conteúdo e eu aguardo vocês para uma próxima aula aqui de Ciências comigo.